Em plena Idade Média, subia ao trono da jovem nação portuguesa um culto monarca, que seria responsável por mudar completamente a história do reino, com contribuições que se refletem até os dias de hoje. Hoje, falaremos sobre a história de Dom Dinis de Portugal, o rei quase perfeito. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreve agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. No século XII, Portugal vivia um momento peculiar. O reino português apresentava um desenvolvimento interessante e rápido, distinto de qualquer outro reino na Europa. Com pouco mais de 100 anos de independência, Portugal já havia expulsado completamente os mouros de seus domínios. Inclusive, o pai de Dom Dinis, Dom Afonso III, foi o responsável por finalizar a reconquista portuguesa, conquistando o reino do Algarve para a coroa lusitana. No entanto, Portugal, ao mesmo tempo em que vivia as glórias oriundas de suas bem-sucedidas ações militares, também enfrentava internamente uma série de conflitos. E o primeiro dos conflitos era com a Igreja. Antes de Dom Dinis, os 3 últimos reis de Portugal haviam sido, em algum momento, excomungados pela Igreja Católica, em especial ao impor restrições ao poder da Igreja no território lusitano. Essa sequência trágica de excomunhões muito preocupava o papado. Isso porque o reino vivia um constante conflito em prol da centralização do Estado português, que cada vez mais buscava controlar o território e que, por vezes, praticava abusos. Desde os tempos do seu avô Afonso II, se tinham relatos no reino de tentativas do poder real de se apropriar das posses da Igreja. E a razão para isso é até simples. Muitas pessoas, desejosas de salvar a sua alma, deixavam parte de suas terras a seus filhos e outra parte à Igreja. No entanto, os seus filhos, quando morriam, também deixavam uma parte a seus descendentes e outra à Igreja. E assim, geração após geração, os bens da Igreja cresciam exponencialmente. O Estado, no entanto, enxergava isso como um problema. Uma vez que os bens eclesiásticos não eram tributáveis, os reis portugueses sabiam que uma fazenda, uma nascente ou uma ribeira deixada para a Igreja era quase como não sendo parte do reino, já que não poderia ser taxada de qualquer forma. No entanto, para a Igreja era também bastante problemático um rei querer limitar o seu poder no reino. Isso porque a Igreja era responsável por cuidar dos templos, hospitais, seminários, escolas, orfanatos, asilos, mosteiros e muitos outros institutos de caridade espalhados pelo reino. Desse modo, a Igreja era responsável não somente pelo sistema religioso do reino, como também o de saúde, educação, cartorial, assistência social e até mesmo pelo censo do reino. Logo, desempenhando uma função tão ampla onde o Estado não chegava, os bispos julgavam como justa a isenção de impostos. Além disso, entregar poder demais aos reis era algo perigoso. O exemplo do imperador Frederico II, por exemplo, ressoava por toda a Europa, no qual o imperador excomungado e herege enfrentava a Igreja continuamente. Em Portugal, acusações como tentar se apropriar dos dízimos, obrigar clérigos a trabalhar em obras e prender e executar sacerdotes sem consulta ao bispo ou ao tribunal eclesiástico era algum dos graves delitos que os reis portugueses da época eram acusados. A jovem nação portuguesa, sim, vivia uma grande dicotomia. Ao mesmo tempo que tinha alcançado o mais completo sucesso militar ao expulsar completamente os mouros de seu território, era também uma nação ainda pacata que sentia agudamente os efeitos da guerra, sem estudos avançados e que se limitava a pequenas transações comerciais e ao mercado interno. Além disso, com os 3 últimos reis sendo excomungados, era observada com desconfiança pelo resto da cristandade. E é nesse clima de tensão do papado com o poder real português que Dom Dinis sobe ao poder. Dinis foi um príncipe bem diferente de seus antecessores.
Sendo um monarca apaixonado pelas letras e de rebuscada educação, ele teve um reinado bem longo e tomou 10 atitudes que desenvolveram consideravelmente o reino de Portugal, com implicações que refletiram diretamente no futuro da nação. A primeira delas foi fazer as pazes com a Igreja. O primeiro grande passo para o desenvolvimento de Portugal foi justamente fazer as pazes com a Igreja Católica. Dom Dinis tinha um ávido espírito diplomático e soube habilmente fazer com que a Igreja e o Estado português tivessem boas relações diplomáticas novamente. Esse passo foi muito importante. Com um povo muito religioso e católico, o rei evitava assim o interdito de excomunhão sobre ele ou até mesmo sobre todo o país. Fundou os Estudos Gerais. Uma vez firmada a paz com a Igreja, Dom Dinis, que era um amante das letras, intermediou para a fundação dos Estudos Gerais na cidade de Coimbra, berço do que viria a ser a tão famosa e quase milenar Universidade de Coimbra. O Reino de Portugal, após décadas de guerra, agora teria a sua primeira universidade, por intermédio da diplomacia do rei. Além disso, ele também firmou a paz com Castela e estabeleceu as fronteiras. Terminada a Reconquista e com Portugal livre da ocupação muçulmana, Dinis tornou-se um rei basicamente administrativo e não militar. No entanto, ele teve uma breve rivalidade com Castela, pelas posses das localidades de Serpa e Moura. Assim, sendo amante da paz, o rei assinou um pacto fronteiriço, o Tratado de Alcaninces, com o rei Fernando IV de Castela, em 1297, que definia a fronteira entre ambos os reinos, o que se manteve praticamente inalterado até os dias de hoje, sendo uma das fronteiras mais antigas do mundo. Dinis também criou as feiras de livre comércio e a Bolsa dos Pescadores. Dom Dinis criou literalmente um seguro para os pescadores em caso de barcos que sofressem avarias em meio ao mar. Com isso, houve um considerável incremento da atividade pesqueira no reino, com os navegantes passando a ter proteção real e seguro para caso de problemas com as embarcações. O rei também criou vários comércios por todo o reino e promoveu feiras de livre comércio, onde havia isenção da cobrança de quaisquer impostos sobre os produtos ali comerciados. Além disso, o rei fez uma ampla reforma agrária e distribuição de terras. Dinis promoveu o desenvolvimento da infraestrutura rural, ganhando assim o apelido de O Lavrador. Ele redistribuiu terras, fundou escolas agrícolas para melhorar as técnicas agrícolas e teve o interesse pessoal na expansão das exportações. O rei estabeleceu mercados regulares em várias cidades e regulamentou as suas atividades. Dinis também reformou o sistema de justiça. O rei prosseguiu as políticas do seu pai em matéria de legislação e centralização do poder e promulgou o núcleo de um Código de Direito Civil e Penal português, protegendo as classes mais baixas de abusos e extorsões. Esses editais sobreviveram no Livro das Leis e Posturas e nas Ordenações Alfonsinas, proclamadas durante o reinado de Alfonso V. Essas leis promulgadas não são códigos legislativos como entendemos hoje, mas sim compilações de leis e de direito consuetudinário municipal, alterado e reformulado pela coroa portuguesa. Assim, o rei promulgou o núcleo da legislação civil e criminal portuguesa, protegendo as classes mais baixas de abusos e extorsões. Além de viajar por todo o país consertando situações injustas e resolvendo problemas que assolavam o país. Dinis também instituiu o português como língua oficial. Em 1290, o rei estabelece que a língua do povo, o português, passaria a ser a língua oficial do Estado. Essa diretriz real foi de grande importância, uma vez que o latim ainda era usado para a redação de documentos oficiais. Dom Dinis tem uma relação interessante e intrínseca com a língua portuguesa. Ele estimula o latim no reino ao trazer os estudos gerais, que viraria a Universidade de Coimbra, ao mesmo tempo que desvincula os decretos e textos de Estado do latim, trazendo-os à língua popular. Além disso, o rei também desenvolve um grandioso número de cantigas,
entre cantigas de amigo, maldizer e também de escárnio. Essas cantigas, escritas pelo rei trovador, são um grande patrimônio da língua portuguesa. E, claro, a oficialização da língua como língua oficial do reino e dos escritos reais também auxiliou seu desenvolvimento e propagação, bem como os estudos que temos hoje sobre a forma como era falado o português naquela época. Diniz também acolheu os cavaleiros templários. Os templários foram uma das maiores ordens militares de toda a Idade Média. Tendo acumulado um poder e influência impressionante, a ordem tinha um caráter internacional e inúmeros castelos e propriedades nos mais diversos reinos europeus. Inclusive, foram os precursores do sistema bancário e de seguros em toda a Europa. No entanto, após a perseguição por parte do rei Filipe o Belo e depois pelo papado, a ordem teve uma sobrevida justamente em Portugal. Isso porque o rei Dom Diniz, extremamente diplomata como era, interveio para que o Papa autorizasse que o Estado incorporasse a ordem. Assim, a Ordem do Templo, outrora perseguida, passa a ser incorporada no Estado português como Ordem de Cristo. Com isso, Dom Diniz consegue um feito diplomático sem precedentes. Ao mesmo tempo em que os templários deixariam oficialmente existir no papel, eles permaneceriam agora sob a tutela do Estado, assim como também os seus castelos e bens. A ordem, com vários cavaleiros e muito prestígio, passa também a atuar na defesa dos interesses do Estado português, dando a Portugal muito respeito e prestígio por toda a Europa. O espírito de cruzada dessa ordem e de seus cavaleiros se refletiu também nos símbolos que levavam as caravelas que desbravaram os oceanos pelo mundo. O rei também, de forma muito esperta, conseguiu do Papa a desvinculação da Ordem de Santiago no Reino Português da Ordem de Santiago em Castela. Assim, Portugal passaria a ter a sua própria Ordem de Santiago, acumulando o prestígio internacional templário e o prestígio histórico ibérico da Ordem de Santiago, todas sob a tutela do Estado português. Essa experiência militar também pode ajudar a explicar como o reino português pôde, muitas vezes com a grande inferioridade numérica, ganhar impressionantes batalhas contra poderosos inimigos, seja na Europa, seja no resto do mundo. Diniz também expandiu o Pinhal da Leiria. Em Portugal, um grave problema ambiental preocupava os agricultores da região da Leiria. As areias costeiras eram constantemente empurradas pelo vento para o interior, provocando a desertificação da terra e piorando assim a agricultura. Desse modo, Dom Diniz manda expandir o Pinhal da Leiria. O pinhal foi plantado primeiramente por seu pai, Dom Afonso III, com o intuito de travar o avanço da degradação das dunas, bem como proteger a cidade de Leiria, seu castelo e os terrenos agrícolas da degradação. Devido às areias que eram levadas pelo vento e cada vez mais provocavam a desertificação da região, prejudicando assim as plantações, o pinhal serviu como uma barreira ecológica natural, que interrompia assim a formação de dunas mais para o interior. O pinhal se tratou da maior intervenção ecológica em toda a Idade Média. Entre 1279 e 1325, o pinhal seria aumentado substancialmente pelo rei Dom Diniz para as dimensões atuais, com mais de 11 hectares. Um ponto interessante sobre esse pinhal é que, por cada árvore que dele era cortada, uma nova era plantada, mantendo-se assim o pinhal intacto ao longo de vários séculos. Mas, mais do que a indubitável importância natural e ambiental, o Pinhal da Leiria teve também um papel de destaque num dos momentos chaves portugueses, os descobrimentos. As caravelas e outras embarcações que atravessaram todo o mundo foram construídas usando a madeira e o pés desse pinhal. Assim, foi esse famoso pinhal aninhado junto ao mar que alimentou de madeira as naus que levaram os bravos navegadores portugueses aos caminhos das descobertas. Por fim, Diniz também criou portos e a marinha portuguesa. O rei também foi o responsável por criar vários portos ao longo da costa de Portugal e também por fundar a marinha portuguesa.
Em fevereiro de 1317, o rei celebrou um acordo com o genovês Manuel Peçanha para que esse servisse à recém-criada Armada Portuguesa como almirante. Desse modo, com o experiente almirante à frente da recém-criada esquadra, Portugal passaria a ser o país com a marinha mais antiga do mundo, criada por Dom Diniz. Diniz, assim, foi o rei que reformou administrativamente o reino, criou bolsas, mercados, instituiu a Universidade de Coimbra, distribuiu terras e teve um papel central para o desenvolvimento dos futuros descobrimentos. Ao estabelecer a paz e as fronteiras com Castela, Portugal não precisaria fazer inúmeras guerras por territórios fronteiriços, focando-se no mar. Ao plantar os pinhais, conseguiria altas toras de madeira que seriam usadas nos navios, e com a incorporação dos Templários e da Ordem de Santiago, incorporou ávidos guerreiros que desbravariam os oceanos e as terras mais desconhecidas. E, com a criação da Marinha, a instituição que levaria a nação a descobrir e mapear todo o mundo. Mas, afinal, se o rei Dom Diniz teve tantas virtudes e contribuiu tanto para o desenvolvimento de Portugal, por que não é ele um príncipe perfeito? Na verdade, o rei cometeu também uma série de erros graves em sua vida pessoal, que provocaram uma grande instabilidade no reino no final de sua vida. Uma série de traições, decisões erradas do rei em sua vida pessoal e lutas pelo poder tornariam a esplendorosa Portugal do final do século XIII em um verdadeiro caos e uma autêntica guerra civil no início do século XIV. E se você quer saber como era afinal a personalidade do rei e como seus conflitos pessoais instauraram uma guerra no reino, se inscreve agora mesmo aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos por aqui.